Sejam bem-vindos a mais uma aula do minicurso de Octave. E nessa aula eu vou estar mostrando como utilizar a biblioteca Symbolic, que foi ensinado como instalar no vídeo aula passado. Então, primeiramente, a primeira coisa que vocês devem fazer é carregar a biblioteca. Então, package load Symbolic. Feito isso, a biblioteca foi carregada. Então, vamos lá. Eu já escrevi um código aqui para adiantar um processo. Então, inicialmente aqui é assim que você vai declarar as variáveis simbólicas, sims e o nome da variável. No nosso caso aqui vamos utilizar duas, x e y. Aqui eu declarei duas funções, uma função de x, x ao cubo, e uma função de x e y, que é essa daqui. Então vamos lá. Se a gente for progredindo. Então o que essa primeira função faz? Vai calcular o limite, como o próprio nome já fala. Então, no primeiro argumento aqui você vai passar a sua função, no nosso caso seno de x sobre x. No segundo argumento a variável e para onde ela tende no terceiro argumento. Então, quando a gente rodar aqui, a saída esperada é 1. Então, como pode ver, 1. Beleza. Aprendemos a ver como fazer o limite. Agora vamos para a derivada. Então, a derivada da função 1. Então, vai derivar essa função. A saída esperada aqui no caso é 3x². Assim como esperado. Já nesse segundo exemplo, então aqui nós estamos calculando a derivada da função 1,2. O que é o vírgula 2? Esse argumento é a segunda ordem. Ou seja, quando a gente fazer a segunda ordem, vai nos dar a função 6x. Certo? Beleza, já vimos como derivar a função de uma única variável. Agora vamos derivar a função de duas variáveis. Então, diff função 2. Como a gente não especificou qual variável que ela vai, em relação a qual variável que ela vai derivar, ela sempre vai considerar a primeira variável que aparecer na função. No caso aqui, x. Então, quando a gente fizer diff função 2, ela vai derivar em relação a x. Assim como esperado, 2x, aqui 0, e aqui dá 2y sobre x. Certo? Já quando a gente quiser especificar qual variável, em relação a qual variável vai derivar, a gente coloca vírgula e em relação a qual variável. Nesse caso aqui, ela já vai derivar em relação a y. Pode ver aqui a diferença. Certo? E por último, assim como na de uma única variável, tem como a gente também calcular a derivada de segunda ordem de uma função de duas variáveis. No caso, a gente passa a variável em relação a que ela vai ser derivada e a ordem, no caso, o segundo. Então, ela vai derivar essa função aqui, em relação a x, no caso, né? E vai dar essa função. 2 vezes 1 menos y sobre x². Certo? Também é possível calcular o gradiente. Então, nesse caso aqui, gradiente de 2, ela vai calcular o gradiente, então ela vai retornar um vetor, que é o primeiro aqui na direção x e o segundo na direção y. Se a gente quiser especificar a direção desse gradiente, a gente coloca no segundo argumento. Então, aqui vai calcular o gradiente da função 2 na direção x, que nos retorna essa função, esse gradiente, no caso. E por último, a integral. Então, se a gente quiser integrar, então a integral da função 1 retornou x a quarta sobre 4, assim como esperado. E caso a gente queira fazer uma integral definida, então a integral da função 1 e o intervalo de integração, no caso de 2 a 3. Então ela vai retornar. Tem um ponto e vírgula aqui, por isso que ela não mostrou na tela. Então, rodando de novo aqui, dá 65 sobre 4. Beleza, essas foram apenas algumas funções do que dá para fazer com a biblioteca Symbolic. Se vocês precisarem de outras funções e quiser saber mais a fundo quais são as funções disponíveis nela, vocês podem vir aqui no Google, digitar Symbolic Octave Reference. Vocês clicam aqui no Source do Octave e aqui vai estar listado todas as funções, explicando como ela funciona. Algumas aqui, ó, por exemplo,
arco e cosseno, ABS, já estão integrados no próprio Octave, então não precisa da biblioteca para usá-los. Mas tem algumas funções aqui que são importantes, vale dar uma olhada, tipo fatorial, Fourier. Então é isso. A aula termina por aqui. Até a próxima.